Parece piada esse título, mas é o que saiu ontem, ali no final do dia, às 8 horas da noite, dia 27 de julho de 2026, sobre estrangeiros aqui no Japão. Nossa querida primeira-ministra falou o seguinte, vamos lá para o título. A primeira-ministra Sanae Takaichi declarou: queremos evitar dar a impressão de que somos hostis aos estrangeiros, referindo-se à política externa. Eu preciso treinar minha risada de coringa aqui, porque é o que me falta fazer. Vamos fazer uma retrospectiva aqui do porquê será que tá dando a impressão que ela é hostil aos estrangeiros, né? Bom, vamos lá. Você tem a questão do passaporte, que lançaram a desculpa tirada do cu, que era referente por os Estados Unidos ter um valor expressivo na hora de você fazer a renovação de visto, aqui também tem que ser feito, sem levar em consideração o salário que as pessoas aqui recebem. Tem a questão da limitação dos números de vistos que agora estão sendo soltos. Tem a destruição do visto de Business Manager, que era um dos vistos que ajudava a economia daqui e, embora fosse um visto que as pessoas tirassem proveito, era fácil de você fazer um acompanhamento para checar se os negócios eram negócios reais ou não. E a galera simplesmente, galera, eu digo os japoneses do governo, da imigração, simplesmente destruíram, azucrinando ali um valor tenebroso de 300 milhões de ienes de requerimento. Isso é cerca de ter mais de 2 milhões de reais na conta ali para você usar no seu negócio. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir tirar esse visto. Que mais? Você tem também as novas políticas que estão sendo criadas para visto permanente. Você tem as regras referentes ao seu salário anual, que tem que ser maior do que a média da população japonesa. Então, praticamente, se você não é engenheiro de software, você tá fora do país, porque a galera aqui ganha em média uns 4 milhões de ienes por ano. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, né? Se você não tiver um salário muito alto aqui, já era seu sonho de tirar a residência permanente. E o pior é a contribuição de 30 anos. Se você não contribuiu 30 anos de trabalho aqui no Japão, ou não pagou aquele período, os encargos, né, de trabalho por 30 anos, você não, não tira também. Então você pode vir para cá e pagar diretamente esses 30 anos para tirar o seu visto permanente. Então, só sendo muito rico para você dar essa bordoada aí de retroativamente os 30 anos para pagar o visto permanente. Então, depois de muitas mudanças, você tem também a mudança em querer realocar pessoas que estão em Tóquio para outras regiões que não são tão populosas. Então você tem o dedo do governo ali ferrando legal com o estrangeiro a todo e qualquer direito. E ela me solta um: queremos evitar dar a impressão que somos hostis aos estrangeiros. Vê se não é uma piada. E no meio de tudo isso, você tem os japoneses se ferrando, aqueles que têm negócio aqui, porque eles não podem mais contratar pessoas por ter esse limite, e o povo japonês não quer pegar esses trabalhos mais porradaria de se fazer. E a população também, ela não cresce, então piorou a questão de mão de obra. E aí você acaba ferrando o próprio povo. Então você tem o mercado que desgosta desse tipo de ação, porque a economia como tudo vai para o buraco. E como a economia como tudo vai para o buraco, a popularidade da Takaichi também vai para o buraco. E aí o que ela faz? Ela abusa da política popular de exploração de estrangeiro, porque, ora bolas, tem que dar o pão e circo, né? Aquela famosa política de: vai lá, Takaichi, baixe nos estrangeiros, Takaichi, vai lá, dá neles. Ela tem que fazer essa política literalmente tóxica, né? Porque você
está destruindo a força motora do seu país, porque hoje o Japão não sobrevive sem os estrangeiros fazendo esses trabalhos mais braçais. Ela remove essa galera. A remoção dessa galera torna o país assim vulnerável economicamente. Os negócios não conseguem expandir porque não tem mão de obra. E a popularidade dela cai. Ela faz mais um showzinho desses e vai pouco a pouco destruindo o Japão nessa de querer tentar se manter no poder. Então é um show de poder que já é condenado ao fracasso pela definição do plano. Como vocês podem ver, quando os estrangeiros tomarem conta que o Japão deixou de ser um país que você pode vir para cá, construir sonhos, viver bem e gostoso, vai vir arrependimento e ranger de dentes, cara, porque o governo ele vai ser altamente culpado por isso, vai ter uma reviravolta aqui, e aí eu não sei o que o Japão vai fazer para trazer estrangeiro de volta. A única solução talvez seja desintegrar o Japão em pequenas ilhas e cada um formar um país diferente para remover essa vergonha e mau caratismo que foi criado no decorrer desses últimos 2, 3 anos. Porque é um plano muito mal feito e é vergonhoso o povo japonês estar se apoiando nesse tipo de plano para tentar manter o poder em mãos. Só para seguir aqui a matéria, em uma coletiva de imprensa realizada no dia 27, a primeira-ministra Sanai Takaichi declarou a respeito da política externa do governo. É importante garantir que não se dê a impressão de que o governo é hostil aos estrangeiros, entre aspas, ela mencionou, né? No dia 24, o governo estabeleceu um grupo de trabalho de especialistas para analisar a abordagem básica para a aceitação de estrangeiros, com base no acordo de coligação entre o Partido Liberal Democrático e o Partido da Inovação do Japão, que inclui a gestão quantitativa para controlar o tamanho da população estrangeira residente. O grupo de trabalho procederá com projeções futuras no impacto do aumento de estrangeiros na segurança social, na educação e nas comunidades locais. Então, o que eles querem fazer é controlar a quantidade de estrangeiros em uma determinada região. Como eu mencionei, eles querem mover estrangeiros para regiões do Japão que não é tão movimentado assim. E nisso aí você vê que se o cara é estrangeiro e se adaptou bem a um local, ele pode se ver forçado a retirar-se para uma outra região, infelizmente. Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro explicou: o gabinete Takaichi para abordar diretamente a situação em que o público sente ansiedade e injustiça devido ao aumento do número de residentes estrangeiros. Criamos pela vez o cargo de ministro responsável pela política externa. Então a Takaichi ela criou esse ministério aí e nomearam ali o ministro responsável por essas políticas. E olha só quem é. Sob a liderança da ministra Kimi Onoda, o governo está realizando pesquisas e estudos concretos em todos os ministérios sobre abordagem básica para a admissão de estrangeiros. Ela afirmou: vários pontos foram levantados e discutimos, incluindo a gestão quantitativa durante a sessão extraordinária da Dieta. O governo finalizará uma política básica ainda nesse ano fiscal. Incentivaremos discussões a partir de uma ampla gama de perspectiva e avançaremos firmemente na revisão governamental abrangente. Essa mulher, cara, eu vi tanta imagem e notícia dela, cara. Se você olha para uma imagem dela, o rosto dela, parece que ela tem nojo de estrangeiro, cara. Parece que se ela olhar para mim, ela vai pensar: porra, cara, eu sinto nojo de você, seu pobre de merda, seu estrangeiro ferrado, por que você está aqui? Eu tenho a impressão que é isso que ela vai dizer. Pega uma foto dessa mulher aí para vocês fazerem o mesmo exercício, olha bem para a cara dela e vê se ela não vai soltar essas frases que eu mencionei para você. Cara,
É a impressão que eu tenho. Ela não vai com cara de estrangeiro. Por mais que ela tenha sofrido bullying, eu vi a história dela, ela sofreu fortemente bullying na escola por ela ter uma aparência de estrangeira. Ela era. Na verdade, ela é, eu acho que meio japonesa, meio estrangeira também. Só que ela não é muito chegada na parte estrangeira dela. Daí ela tá azucrinando aí os estrangeiros. Em relação às políticas do governo, ele afirmou que elas são importantes para a convivência harmoniosa com os muitos estrangeiros que residem aqui, respeitando as leis e normas. Expressou seu desejo de evitar a imagem de ser hostil aos estrangeiros. Agora, imaginem só se eles estivessem querendo ser hostis, né? Agora, o que acontece é que o estrangeiro se ferra, o japonês se ferra, e aparentemente só uma parte da população percebe o problema que tem aqui, né? É o mesmo problema que a gente tem no Brasil, do empresário malvadão versus o pobre. O governo ele tenta intermediar, só que para fazer a galera rica pagar imposto, o pobre também se ferra, e se ferra muito mais. Aqui acontece da mesma forma. O governo ele tenta intervir para fazer os estrangeiros terem assim que pagar mais impostos, só que na verdade quem se ferra são os japoneses, porque eles acabam tendo que lidar com a falta de mão de obra. Enfim, essa é a notícia de hoje. Se você curte notícias do Japão, considere se inscrever no canal, dê um joinha para fortalecer e fiquem atentos aos próximos vídeos. Falou e até a próxima!